Vamos falar sobre dinheiro? Está no ar o seu programa sobre investimentos e educação financeira. Você já ouviu falar que a gente acaba sendo a média ali das pessoas com quem a gente mais convive, com quem a gente mais troca, com quem a gente cria ali uma sinergia bacana? Eu de verdade acredito bastante nisso e acredito que estarmos conectados a pessoas com o mesmo propósito faz com que a gente vá muito além. E para falarmos sobre propósito, ligado aqui à questão da educação financeira, a investimentos, a ter uma vida mais equilibrada financeiramente, eu hoje tenho uma pessoa muito especial aqui comigo, que é o meu querido amigo Rafael Takei. Rafa, seja muito bem-vindo. Valeu, Lu. Agora chegou a minha vez, né? Eu te entrevistei várias vezes, sua vez de estar aqui com a gente. É isso aí, a gente já trocou de posição, né? Já tive aí, agora a gente está aqui e nessa sinergia, né, Takei? E eu acredito realmente que esse empoderamento que a gente promove através dos outros, né? Que a gente concede, pega um pouquinho, isso ajuda a gente no nosso propósito? Conexão, né? Que ficou famoso como palavra que traduz propósito lá do dialeto japonês, é o Ikigai, é o meu propósito e tal. Mas algo muito mais legal e mais bonito é quando a gente vive o que é chamado de Moai, propósitos compartilhados. Pessoas que têm visões, como você disse na abertura, que nos ajudam a chegar onde a gente espera e a gente ajuda elas no mesmo caminho. Que legal. E você acredita que esse Moai, né, essa conexão, faça a gente expandir realmente os nossos horizontes e ir além? Olha, não é só uma questão de crença, mas de observação, né? Porque esse termo Moai ele surgiu lá de Okinawa, no sul do Japão, e que já que o programa é sobre finanças, é bem legal a gente tratar sobre esse assunto. Os jovenzinhos são unidos nesses Moais, pequenos grupos, lá pelos 6, 7 anos de idade, em grupos de 5 pessoas, que se apoiam emocionalmente, se apoiam nos desafios da vida, mas principalmente financeiramente. Ao longo de uma vida inteira eles criam um fundo comum, de uma reserva financeira comum, gerida sempre por um líder desse Moai, que quando tem as emergências, não passam apuro, não precisa pedir empréstimo, não precisa pagar juros, eles recorrem ao Moai e depois devolvem o dinheiro. Então quando a gente vê, sei lá, essas coisas do Japão, rolou um tsunami, virou do avesso, como é que eles reconstroem tão rápido? Muito está nessa cultura coletiva de como eles enxergam também as próprias finanças. Quer dizer, a reserva de emergência desde ali a célula básica, né? Exato. Desde a primeira infância já começa a se estimular tudo isso. Exatamente. Muitas vezes a gente acredita que para ser algo com propósito, a gente tenha que deixar de lado a questão financeira, né? Que tenha que ter lá a paixão, que tenha que ter a vocação, que eu saiba fazer bem, mas a gente esquece do ponto de vista financeiro. E como que dentro do propósito, essa perna aqui financeira, esse eixo financeiro complementa todo o restante? Tem uma crença muito perigosa de eu vou fazer o que eu amo ou vou ganhar dinheiro. Desde quando tem que ser ou, pode ser e. Essa crença ela surge muito da nossa visão de trabalho, de que trabalho é ruim, de que trabalho é sofrido, de que eu tenho que trabalhar e tudo mais. Sim, nós precisamos ter renda, mas dá para fazer isso de uma maneira muito satisfatória. É engraçado que a parte financeira, o dinheiro pode ser o calcanhar de Aquiles ou a alavanca que vai te levar para realizar o seu propósito. Quando as pessoas procuram aí no Google, diagrama Ikigai, quando a pessoa vai olhar o diagrama, o famoso diagrama, vai ter lá o que você ama, o que você faz bem, o que vai fazer bem para o mundo. E tem a quarta e última pergunta que eu faço nas minhas palestras, que é, como você vai viver disso? Que recursos você precisa para fazer esse propósito funcionar? Se você não tiver clareza desses recursos, se você não olhar com seriedade para as suas finanças e conseguir organizar bem, você sim vai ser um escravo de um trabalho que você odeia, porque não consegue se planejar, se organizar e fazer as escolhas necessárias para que as finanças botem seu propósito na prática. Que legal, então as finanças podem fazer com que a gente chegue muito mais rápido ao nosso propósito ou que a gente tenha um atraso deliberado em conseguir. Porque a gente acaba muitas vezes sentindo aquela sensação, né? Nado e morro na praia. É verdade, porque a parte de propósito é muito inspiracional no começo, né? O que você ama, seus talentos, eu quero fazer o que eu amo, sair desse emprego, fazer uma coisa que eu amo. Só que aliado a essa inspiração, para você realmente viver o seu propósito, tem que ter uma parte prática, uma parte de planejamento, uma parte de aprendizado, uma parte de esforço. E as finanças são uma das bases para isso, né? Eu lembro quando eu fui procurar a sua assessoria lá na IKEA de Investimentos, e aí a primeira coisa que você perguntou, para que você quer guardar dinheiro? E muitas pessoas não se perguntam sobre isso, né? Eu quero guardar para ficar rico, né? Quero olhar para os zeros, quero né? ficar que nem o Tio Patinha nadando ali naquele monte de moeda. Mas a gente que lida com, às vezes, um pessoal com uma classe social um pouco mais elevada, a gente começa a ver gente com rios de dinheiro, dinheiro que a gente nunca viu na vida de tanto. Assim, eu tive um dos mentorados na minha mentoria de propósito, que ele ganhava de salário $25 mil por mês.
Quer dizer, é grana pra caramba, gente. Dólar aí na casa dos 5, 5,20. É mais de 100 mil reais por mês entrando na conta. E o que ele me falou como a dor dele lá quando a gente foi começar o processo de mentoria? Eu não sei para que eu faço isso. Eu não sei para que eu compro o próximo relógio, não sei para que eu faço isso. Eu sei que para quem está lutando pelo seu salário mínimo, isso parece um absurdo. Mas deixa eu contar uma história rápida aqui para vocês, tá? Que não fui eu que inventei. Tudo começa no nível da sobrevivência. A primeira coisa que a gente busca é, sim, condições mínimas para comer, para garantir nossa segurança, nosso teto. Uma vez que isso é alcançado, hoje no Brasil isso vai rodar condições dignas de sobrevivência na faixa de uns 4 mil reais para uma família, né? Dados da Fundação Getúlio Vargas, você vai começar a procurar questões sociais. Fazer parte de um grupo, pertencer a um grupo e depois ser bem quisto por esse grupo. Veja, são duas coisas diferentes. Primeiro eu quero participar e depois busco ser bem quisto. Se eu não puder ser bem quisto, eu fico onde eu estou e está tudo bem, desde que eu faça parte. É aí que entra o ponto que essas pessoas muitas vezes estão questionando. Para quê? Por que e para que eu vivo? Por que e para que eu luto? Qual é o legado que eu quero deixar? Então eu tenho que esperar ficar rico para poder fazer isso? Não, porque boa parte dessas pessoas consegue chegar a esse ponto porque algum dia já teve um significado daquilo que elas fizeram, elas quiseram, que se perdeu. Quando esse significado se perde, é hora que uma mentoria, um suporte vai ajudar para que a pessoa redescubra o que dá origem, direção, para que ela continue gerando e criando riqueza na sua vida, né, Lu? E você acredita que muitas vezes a gente entra ali na dança dos ratinhos, né? Aí eu começo a trabalhar mais e aí eu me sinto ali na obrigação de me bonificar com questões financeiras, ao melhor tênis, o melhor relógio, aí eu quero 10 tênis, 10 bolsas. E é quando, de repente, a gente esquece, né, e perde a essência do porquê tá ali? Com certeza. É engraçado, para quem quiser entender esse ponto, a diferença entre prazer e gratificação. Quando a pessoa fala, eu quero ser feliz, eu quero dinheiro para poder fazer o que eu quero, comprar o que me interessa, muitas vezes as pessoas estão focadas em prazer. Prazer é aquilo que você obtém com uma certa facilidade, mas que imediatamente causa uma sensação prazerosa. Tendo ou não tendo esforço, imediatamente vem uma sensação prazerosa. Como o chocolatinho, o açúcar. O chocolate, o açúcar, a gordura, aquele hambúrguer com uma batata frita imensa, que toda segunda-feira você promete que não vai mais consumir. Agora tem uma parte interessante que é a gratificação, ela vai além do prazer. A gratificação só é alcançada por meio de esforço e muitas vezes até de sacrifício. Quando eu paro para enxergar no meu propósito não só o que eu quero fazer, mas também aquilo que eu não quero mais fazer, o dinheiro que eu vou parar de desperdiçar, o trabalho que já não faz mais sentido para mim porque vai contra a minha dignidade, seja lá o que você fala, isso aqui eu já não quero mais, aí a gente começa a trabalhar para criar essa gratificação. O bom da gratificação é que ela é sustentável, o prazer se consome por si só, né? Aquele hambúrguer, aquele produto que eu comprei, eu fico feliz na hora. Não dura 6 meses, no máximo, a felicidade de um bem material. Quando a gratificação, ela tem uma duração muito maior ao longo da vida, porque ela vem do seu esforço e ela gera frutos. É a diferença entre consumo e investimento. Consumir felicidade ou investir em criar felicidade. Tá, Kay, a gente pode fazer essa correlação, né, entre a prosperidade financeira e atingir o propósito com o foco em saber dizer não? Perfeitamente, Lu. A parte do dinheiro, quando a gente está fazendo a mentoria, normalmente ela surge quando o pessoal está pensando nos limites. Limite, a gente falou do financeiro, tem os limites que são pessoas que me ajudam, que me atrapalham, coisa parecida. Esses limites não são necessariamente ruins. Você vai começar, quando trabalha com o seu propósito, a deixar de ser escravo dos seus limites e começar a trabalhar a delimitação, os limites que eu escolho. Eu não quero gastar com isso. Segura aí nos limites que a gente escolhe, a gente vai para o intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí que a gente já vem. Estamos de volta com o seu programa sobre educação financeira e investimentos. Hoje fazendo o link aqui da importância de termos o propósito de forma muito clara, de forma bem delimitada, para que a gente consiga aí ter a realização pessoal plena. E para falar sobre isso, eu estou aqui com um especialista, o maior especialista que eu conheço nessa área. Que legal. Kay, e a gente falava aqui sobre delimitação. Conta um pouquinho mais como delimitar o que eu quero, a minha área de atuação, o meu foco é decisivo para tudo isso, tá, Kay?
Quem aqui nunca viu, seja na TV ou no evento, aquele coach, aquele palestrante motivacional que fala, você pode tudo? Quando eu vejo esses caras falando essas coisas, eu sinto muita vontade de chegar para ele e falar, voa. Voa, se pode tudo, então pode voa. tudo. Você pode tudo, traz essa parede. Você não pode tudo. Você pode muito mais do que você imagina, mas a vida tem os seus limites. São os recursos que você conquistou, seja as suas competências, seja a sua rede de relacionamento, seja as suas finanças, melhores ou piores que você conquistou até aqui. É a partir desses limites que você reconhece, mas não precisa necessariamente aceitar, é que a gente começa uma jornada de evolução no nosso propósito. É o que a gente estava chamando antes do bloco da delimitação, as escolhas que eu faço. Ok, se eu quero isso, e eu não posso ter tudo ao mesmo tempo na minha vida, quais são as coisas que eu não quero mais? As escolhas que eu vou precisar fazer daqui em diante, desde como você abriu o nosso programa, dos relacionamentos. Tem gente que nos faz torrar grana. Tem gente que não ajuda a gente a desenvolver competências. Tem gente que atrapalha os nossos relacionamentos com pessoas que vão nos alavancar, nos colocar para cima. Gente que nos arrasta para baixo. São essas escolhas. Escolhas de que consumos eu vou fazer e quais eu não vou. Vou consumir um próximo curso? Vou consumir sim uma roupa que vai me deixar melhor para aquele trabalho que eu quero realizar? O que eu vou consumir que faz sentido? O propósito é essa bússola que nos ajuda a fazer escolhas do que faz sentido e o que não faz, e a delimitar os nossos desafios. Você falou algo essencial, Takei, a questão da responsabilidade. A gente ouve muitas vezes isso de inspiração, e aí, né, vamos todos nos abraçar e jogar tudo para o ar, mas a gente tem o lado da transpiração, que é ir atrás daquilo que você quer, de forma organizada, planejada, preparada. E quando eu penso no propósito, ter isso organizado, eu vou me preparar, quero me tornar palestrante, você vem de uma carreira aí acadêmica, Sim. né, de sólida, mestre, professor consagrado, e de repente você pivotou, né, e aí passou para a vida de palestrante, se dedicou ao seu propósito, mas você se preparou para isso com responsabilidade? O Leandro Carnal, um grande expoente no nosso meio de palestrantes, né, Lu? Ele brinca que uma vez perguntaram para ele, Leandro Carnal, é verdade que levou 30 anos para você fazer sucesso do nada? Pois é. É quase isso, quase né? isso. Caramba, do nada a pessoa surgiu, mas não olhou toda a construção prévia que teve, não? Exato. Eu até vim com a camiseta brincando com isso, né? Não traga o seu propósito em 3 lives. Não são 3 lives de inspiração que vão fazer você viver o seu propósito. Vão ser sim uma provocação para que você comece a jornada para isso. Está aí à sua disposição, você pode me seguir lá nas redes sociais, @RafaelTakei, mandar lá um direct, uma mentoria de propósito. 8 a 12 encontros, ou até mais, dependendo do seu desafio, para a gente entender exatamente quem é você, o que você quer, como chegar lá, os passos para a gente fazer isso de uma forma concreta. E foi isso que eu fiz nos últimos anos. Eu passei 10 anos como professor universitário, né, 2010 a 2021 agora, um pouco mais de 10 anos. É tempo pra caramba, né? Bastante. Antes disso, passei uma década como oficial do Exército. Antes disso, passei mais não sei quantos anos palestrando voluntariamente. Foi toda uma junção de experiências que, de 3 anos para cá, eu fui buscando transformar em uma profissão. Eu falei, poxa, palestrar que é uma coisa que eu amo, que é ir lá para uma plateia, para um público, pode ser remunerado, e aí eu fiquei surpreso com a mentoria do nosso querido amigo Marcelo de Elis, pode ser muito bem remunerado e muito contributivo. De lá para cá foram os últimos 3 anos aí me preparando em termos de competência, estudo de mercado, aprendizados próprios e principalmente financeiros, para que eu pudesse me desligar da função de coordenador e professor de uma forma responsável com a minha família, comigo, e não ter que, no primeiro desespero, no primeiro aperto de cinto, ter que voltar para uma condição que, poxa, não era aquilo que eu desejava mais daqui para frente na minha carreira, né? E às vezes pode acontecer, né? De repente, a hora, gente, que a coisa aperta, fica difícil, não é tudo do jeito que eu sonhava, falar, acho que não era isso que eu queria, isso não é o meu propósito, mas no fundo talvez eu não tenha me organizado até financeiramente para isso. Eu coloco 4 fatores aquilo que vão fazer a pessoa correr esse risco. São os 4 fatores que podem ser limitantes ou fortalecedores dessa pessoa. Primeiro, são as competências. Você acha que sabe fazer esse negócio, esse trabalho, e quando você vai lá, é o cara que é o chefe de cozinha, né, que gosta de cozinhar, aí ele resolve abrir um restaurante. E ele descobre que ele vai se tornar um empresário, não um cozinheiro dali em diante. Então, as competências. As pessoas. Você ter pessoas que te dão suporte, pessoas que nos assessoram, nos auxiliam para a gente poder crescer. Terceiro, o tempo. O tempo também é necessário. Maturar, experimentar, ir, voltar. Às vezes a gente coloca... Testar, né? Testar. As pessoas que vão no desespero estão no movimento de fuga.
e não de desejo, não de busca. E o quarto, que é o grande tema, por isso que eu deixei ele para o final deliberadamente, são as finanças. As finanças podem sim ser um fator que te dá tranquilidade de você falar, poxa, eu poderia parar de trabalhar por 6 meses, não ter nenhuma receita e tocar minhas contas do mesmo jeito? É aquilo que a gente prevê, né, numa segurança financeira para um autônomo. Sim, eu sei quanto é meu custo, já organizei, já aprendi a enxugar e eu consigo. Poxa, então você vai ter muito mais tranquilidade, porque se nada de dinheiro entrar pelos próximos 6 meses, você ainda consegue estocar. Você tá o que organizado. entrar, beleza, aqui eu vou tocando a minha vida daí em diante, eu tenho esse colchão, não é mesmo? Então esses são alguns dos limites que a gente precisa delimitar antes de sair para tomar a nossa ação em direção ao nosso propósito. E, Rafa, tem que ter coragem, né? Se você olhar essa trajetória, a oficial do Exército tem ali, né, algo que é linear, algo que é seguro, Sim. que você tem uma estabilidade muito forte. Quando você sai disso para uma carreira de professor, já não é mais a mesma segurança. Tem semestres que você tem disciplinas, outros que não. Às vezes fecha a turma, outros não fecha, né? E aí você precisa se organizar muito melhor financeiramente. Eu lecionei também durante 4 anos e a gente fica na expectativa, né, gente? Qual é a tá sua ali. atribuição, né? Você fica, o coordenador, por favor, né? Pois é, lembra de mim, né? E aí é um outro salto, e aí você vem para uma outra etapa, que é realmente ali a etapa que você precisa fazer aquilo acontecer, né? Sim. Não do nada, porque tem todo um background, mas ali você precisa realmente transpirar mais, falar com mais pessoas, se jogar, né? E confiar que o paraquedas vai abrir. Como é que foi isso para você mentalmente? Como que você se fortaleceu para isso? Você falou a palavra-chave, que é a questão do protagonismo, a autorresponsabilização. Chega uma hora em que a carreira começou a não fazer mais sentido. Lá como oficial do Exército, eu era oficial temporário, eu tinha 8 anos para servir, ou eu podia prestar um concurso para continuar lá dentro. Muitas pessoas me perguntaram, Rafa, por que você não presta esse concurso e tal? Eu falei, já não faz mais sentido. Foi ótimo, agradeço os 8 anos, mas eu quero um outro desafio, quero desenvolver pessoas, fui ser professor. Aí como professor coreano, cara, você tá louco, o mercado, crise, vai deixar uma estabilidade, aí um CLT, uma empresa ótima, né, a Unifunvic, aqui onde a gente faz essas gravações, para ser palestrante. Eu tenho que ir para o próximo desafio. Essa coragem só é possível com nossos recursos estão bem organizados e administrados, desde os internos, suas competências, suas habilidades, até os externos, com as finanças e as pessoas que estão ao seu redor. Se a gente não faz isso, a gente provavelmente vai viver amedrontado pelo nosso entorno. Que bacana. E aí, às vezes, a gente só enxerga a ponta do iceberg. A gente vai para o intervalo e na volta a gente vai falar sobre isso. Aquilo que a gente enxerga, que é a ponta, às vezes, do iceberg e tudo aquilo que dá sustentação para que isso pare em pé. A gente já volta. Estamos de volta falando aqui sobre dinheiro e de propósito, uma coisa não precisa estar dissociada da outra. E muitas vezes, gente, aquilo que a gente enxerga, aquilo que é visível, aquilo que muitas vezes a gente acredita que seja ali a verdade num espaço de tempo, é só um pedacinho de uma história. E eu queria, Takei, que você contasse isso pra gente, né? Você no outro bloco comentou ali, trouxe a frase do Karnal, que de repente você faz sucesso depois de 30 anos e faz sucesso do nada. Exato. Né? E de como essa preparação, essa construção, que é tijolinho a tijolinho, nos molda para realizarmos ali o nosso propósito. Que não é essa coisa imediatista, né? Às vezes eu acho que são 3 lives, 3 programas, Deixa eu pegar aquele curso. 3 livrinhos que eu não quero nem ler, ouço um audiobook, mas é uma construção, não? É uma construção, uma jornada, né? O pessoal de gestão de projetos brinca com isso, né? Uma mulher dá à luz a uma criança em 9 meses. 9 mulheres não dão à luz a uma criança em 1 mês, né? Então, assim, não adianta, não dá para pular algumas etapas. A gente precisa maturar esse tempo, né, Lu? Para falar sobre essa construção, acho que um dos autores que eu mais gosto para tratar desse assunto é o famoso Simon Sinek. Ele que traz um livro chamado Comece pelo Porquê. Se você precisa definir um novo rumo na sua carreira, você veio até aqui, precisa tomar uma decisão, a dica dele é comece pelo porquê. Se sua empresa hoje não está convertendo vendas, está com essa dificuldade, o que está acontecendo que eu não crio aqueles fãs, aqueles seguidores? Comece pelo porquê. O que significa isso? Significa o seguinte, quando você encontra alguém num jantar de família, numa casa de amigos, a pessoa pergunta, me fala sobre você. O
que normalmente as pessoas começam a falar? Ah, eu sou professor, eu sou administrador, você começa a falar da sua profissão, o que você faz? Ah, eu trabalho com isso, trabalho com aquilo. Esse o que é chato, esse o que tem um monte de gente que faz igual, esse o que não é a sua essência, isso é uma coisa que você está temporariamente. Alguns ainda têm um gosto, uma noção e começam a falar de um como, né? Ah, não, mas eu sou um professor diferenciado, eu uso metodologias ativas, não, eu sou um administrador que tem visão estratégica. Chato. Né? Você mesmo não se apaixona por isso, você realmente se cansa de trabalhar numa coisa que é só assim. Comece pelo porquê, é um livro legal porque ele mostra que você vai entender a sua essência antes de mais nada. Se alguém me pergunta, Rafa, me fala um pouquinho sobre você, eu inverto essa ótica. Ao invés de falar, ah, eu sou professor, eu também sou palestrante, eu também faço mentoria, chato, o que eu costumo falar? Eu começo da seguinte forma, eu acordo todos os dias para que as pessoas e empresas vivam seu propósito plenamente. Como assim? Realmente, o que eu faço é fazer palestras, é trabalhar com mentorias de propósito, é ajudar empresas a melhorarem seu engajamento. E tudo isso com metodologias ativas, contando histórias de uma forma interativa. É meu porquê, meu quê, meu como, entregue de uma forma completamente diferente. Mas eu escolho o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer da minha vida baseado nesse porquê. Dentro desses tijolinhos que você disse, Lu, não nasce da noite para o dia. Você fala assim, mas Rafa, como é que a gente chega a essa conclusão? Repertório. Eu tive sim que ter sido técnico de informática lá atrás para ver que informática não era meu rumo. Tinha alguma coisa ali de interessante, mas não era meu rumo. De tudo que eu fazia na informática, o que eu mais gostava era de treinar o cliente quando o software estava pronto. Eu fui ser oficial do exército, e aí marchava, não sei o quê, tal. De tudo que eu fazia, o que eu mais gostava era de treinar os mais de 1000 soldados que eu formei. Fui ser professor. Legal, agora eu estou treinando gente. De tudo que eu fazia. O que eu mais gostava era naquele momento que tinha aquela plateia, quando tinha os eventos, 200, 300 pessoas e tal. Então a gente vai lapidando e vai começando a encontrar nosso caminho, a nossa especialidade. Fui começar a palestrar e falar, mas que tema que eu gosto? Então nisso, esse repertório, esse tijolinho, a gente vai construindo um a um, experiência após experiência, Lu. E às vezes esse repertório está fora do óbvio, né? Não é só lá no meu trabalho, não é só a hora que eu me coloco no banco de aluna numa universidade, mas é também naquele papo descontraído que eu tenho com aquela pessoa estranha que eu conheci agora, né? Que eu acabei de conhecer, é ler um livro fora da minha área de atuação, é me interessar por algo que fuja daquilo que eu sei bem que eu domino. Tem um humorista conhecido, Márcio Balas. Se você não sabe quem é esse cara, você deve ter assistido É Tudo Improviso, aquele cara que faz aquelas dinâmicas de improviso, ficou famoso por isso. E ele tem um TED poderoso chamado Poder do Sim. O que é o Poder do Sim? É você buscar dizer sim ao máximo de oportunidades que couber dentro dos seus recursos. A gente já falou sobre o não, mas dentro do que for possível você dizer sim, você dizer. Como que a minha atuação como palestrante voluntário virou uma profissão? Aqui, dentro dessa faculdade, o departamento de comunicação falou, Rafa, a gente está com a nossa equipe muito desmotivada, principalmente o pessoal que é administrativo, que não é professor, porque tudo rola em torno de professor e aluno na faculdade. Você tem como fazer uma palestra para motivar essa galera, para inspirar esse pessoal e tal? Só que assim, por favor, não coloca a palavra motivação. Porque se colocar motivação, ninguém aparece, porque já teve palestrante muito ruim. Não quero. Não quero, tal. Falei, cara, que eu vou falar? Tá bom. Poder do sim, é isso que a gente está dizendo aqui para vocês nessa trajetória. Topou, depois vê como faz. Que nem você com esse programa aqui, né, Lu? Um doido aí te chamou para isso. Aí eu fui fazer, e eu criei uma palestra chamada Propósito de Vida, Qual é o Seu? Eu cheguei nessa essência do que nos motiva, que é estar conectado com o nosso propósito. Essa palestra foi tão legal para a galera que eu comecei a ser convidado para fazer em outros lugares. E em outros lugares foi assim, poxa, acho que agora está na hora de cobrar por esse assunto. Essa expertise está em a gente conseguir dizer sim para as relações, para as oportunidades, para as experiências que a vida nos traz para a gente descobrir nosso propósito. Taquei, muitas vezes a gente diz sim para algo que não é monetizável naquele momento. Então, assim, ninguém começa, né, fazendo uma palestra cobrando. Você vai lá e faz palestras gratuitas na igreja, na comunidade. Eu faço muitas palestras na Semana NF nas escolas, que você não ganha para aquilo financeiramente. Mas muitas vezes isso te traz musculatura para algo que ainda está por vir, não? Até para você conseguir enxergar oportunidades. Na época que eu passei no Exército, tem o pessoal do Guerra na Selva, né? Bota o Guerra na Selva, ele está em casa. Ele está que nem você no shopping, que nem você aqui está a praça de alimentação, aqui está não sei o que, ele consegue ver tudo. Porque ele está treinado, amplitude de visão. Às vezes o mercado está aí cheio de oportunidades para você, para o seu talento, só que você não consegue enxergar ainda. Então você precisa lapidar. Quando a gente vai fazer essa jornada de propósito, encurtando muito assim essa experiência que a gente tem ao longo da mentoria, quais são as etapas? Primeiro é autoconhecimento mesmo, saber o que você ama fazer, descobrir quais são as suas aptidões, seus talentos, aqueles que você quer desenvolver, mas na sequência vem, depois de você olhar para dentro, vem olhar para fora, olhar para o mundo e falar assim, onde é que eu consigo servir? Quem pode se dar bem com aquilo que eu amo e que eu faço bem?
Aristóteles já dizia, aonde os seus talentos se encontram com a necessidade do mundo, aí está a sua vocação. E quando você encontra a sua vocação, você começa a se tornar precioso para as pessoas. É um pulo, é um salto. Você fala, poxa, acho que agora eu poderia cobrar de alguns. Alguns eu ainda farei de graça, alguns ainda farei porque eu gosto, porque é minha vocação, mas chegou a hora de buscar cobrar e negociar com as pessoas e ver um preço. Eu lembro que minha primeira palestra remunerada era uma cipate de empresa, um amigo me indicou, e a pessoa me ofereceu R$200. Falei, nossa! Né? Hora aula de professor, não é nem um quinto disso, R$200 em uma hora. Que legal, dinheiro dentro. Uou! Mal sabia eu que, tipo, você pega o Karnal que a gente citou agora há pouco, a remuneração dele por hora de palestrante profissional são R$30 mil por uma hora, Pouca coisa de diferença. Pouca coisa de diferença, mas para mim, naquele momento que eu não tinha a menor noção, aquilo era incrível. Quando eu fui fazer uma mentoria, entender melhor o processo, buscar relacionamentos, conhecimentos nessa área, eu comecei a me enxergar entre os 200 e os 30 do Karnal, onde é que eu me enquadrava aqui para falar, poxa, isso pode ser uma profissão. E é isso que você vai poder fazer na hora que você encontrar exatamente essa paixão talentosa e contributiva que você tem aí pela frente. É o ganhar contribuindo, é o ganhar servindo, é olhar aquilo que eu posso fazer pelo outro. O que é que você pode fazer pelo outro? Takei, que prazer imenso ter você aqui, gratidão. Obrigado. Deixa aqui pra gente suas redes sociais, onde te encontrar, como te contratar para fazer uma palestra, por favor. Por favor, me sigam lá no Instagram, @RafaelTakei, e entra no meu site, www.rafaeltakei.com.br. Lá você vai encontrar meus temas de palestra, minha mentoria, tudo que você precisa para viver o seu propósito. E falando de dinheiro, falando sobre dinheiro, transpor uma visão de escassez para uma visão de abundância na sua vida, vivendo o seu propósito. É isso aí, nessa visão de abundância, nessa visão de prosperidade que eu me despeço de você. Toda semana a gente tem um programa inédito, sempre às segundas-feiras, às 20h30, logo depois do jornal. Enquanto isso, a gente se vê lá nas redes sociais, @Luciane Quedo, e lá no YouTube, Luciane Quedo, vamos falar sobre dinheiro. Até o próximo encontro!